A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá certo? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica sobre a questão de pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Esta dinâmica tem como objetivo mostrar a importância do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho e como ele nos capacita a alcançar corações que necessitam de esperança e de salvação. E para isso, você vai precisar de vários balões, tá certo? Vários balões e papel e caneta para anotações. Então você pode iniciar essa dinâmica explicando, como é que vai ser a metáfora do balão e o objetivo da dinâmica. Você pode fazer uma breve explicação sobre a importância do Espírito Santo no contexto da pregação do Evangelho e, em seguida, apresente o balão, um balão vazio, e pergunte para os seus alunos o que aconteceria se eles tentassem pegar este balão vazio e lançassem ele no ar, no estado em que ele está. Ouça o que eles têm para dizer. E aí você vai conduzir uma discussão sobre como a nossa mensagem ela pode não atingir os corações se nós não estivermos cheios do poder do Espírito Santo. E é justamente a simbologia do balão. O balão vazio representa a nossa vida vazia. Tá? Em seguida, o que é que você vai fazer? Vai pedir para que os seus alunos encham o balão. Encham o máximo que eles puderem. Caso, por exemplo, aconteça de estourar um balão, dê um outro para a pessoa encher com o maior cuidado. E aí você vai incentivar os seus alunos a observarem os balões que já estão cheios. Explique que assim como o balão ele precisa ser cheio para se elevar e alcançar lugares mais altos, nós também precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo para levar a mensagem do Evangelho a lugares distantes e a corações sedentos de esperança e de salvação. A partir daí, você pode fazer algumas perguntas reflexivas para os seus alunos. Inclusive essas perguntas eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, a primeira pergunta, eu elaborei cinco perguntas, mas vocês podem criar a de vocês. Fiquem à vontade. Então, a primeira pergunta, como podemos comparar a capacidade do balão ser cheio de ar para elevar-se a lugares mais altos com o poder do Espírito Santo impulsionando as nossas vidas para a propagação da mensagem do Evangelho? Segunda pergunta, assim como o balão, ele se eleva às alturas mais altas, quais são as características que devemos cultivar em nosso ser para que o Espírito Santo ele possa nos elevar em sabedoria, em amor, em compaixão, para que nós possamos alcançar as vidas que estão necessitadas de salvação? Terceira pergunta, considerando que o balão ele enfrenta a resistência do ar ao subir, como o poder do Espírito Santo pode nos fortalecer para nós superarmos os obstáculos e os desafios ao sairmos a compartilhar o Evangelho em lugares distantes? Quarta pergunta, assim como o balão não pode escolher o seu destino, mas ele é guiado pelas correntes do ar, como nós podemos aprender a confiar plenamente no Espírito Santo e permitir que ele nos guie na propagação da mensagem do Evangelho em lugares dos mais remotos? Quinta e última pergunta, a visão panorâmica que o balão obtém quando ele alcança grandes altitudes, como podemos deixar que o Espírito Santo nos dê uma perspectiva mais ampla sobre a importância da missão de pregar o Evangelho? Então, gente, são 5 perguntas muito importantes para que você possa ouvir, os seus alunos possam participar, falando, dando a sua opinião, mostrando o que eles pensam sobre o assunto. No final, você vai concluir esta dinâmica
enfatizando a importância do poder do Espírito Santo em nossas vidas na tarefa de pregar o Evangelho. O Evangelho, ele é a mensagem central da fé cristã, trazendo consigo as boas novas da salvação e da reconciliação do homem com Deus através de Jesus Cristo. No entanto, a tarefa de pregar o Evangelho, ela transcende a mera habilidade humana, pois ela requer o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo para tocar os corações e transformar as vidas. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é fundamental para que nós possamos cumprir com excelência essa missão divina. Quando Jesus ele se preparava para ascender aos céus, ele prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo, para habitar com os seus seguidores e capacitá-los para pregar o Evangelho. Essa promessa ela se cumpriu lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os seus discípulos com poder e encheu-os com dons espirituais. Desde então, o Espírito Santo tem sido catalisador da obra de Deus aqui na Terra, guiando, capacitando, dando ousadia a todos os cristãos para pregar o Evangelho a todas as nações. Sem o poder do Espírito Santo, a pregação do Evangelho ela se torna mera retórica, sem efeito transformador. O apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, ele enfatiza repetidamente a importância da presença do Espírito Santo na vida do pregador. Em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 2, versículo 4, ele afirma: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Paulo, ele sabia que, por mais eloquente que ele pudesse ser, a verdadeira eficácia de sua pregação dependia da operação sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas capacita o pregador com dons, mas também prepara o coração do ouvinte para receber a mensagem do Evangelho. É o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. E como é que o Espírito Santo faz isso? Abrindo os olhos espirituais e inclinando os corações das pessoas para a graça de Deus. Sem uma ação regeneradora do Espírito Santo, as palavras do pregador podem cair em ouvidos surdos e corações endurecidos. Além disso, o Espírito Santo ele é aquele que capacita o pregador a viver uma vida coerente com a mensagem que ele proclama. Uma vida de santidade, uma vida de dedicação a Deus. É uma poderosa testemunha do poder do Evangelho em ação. Quando o mundo vê cristãos vivendo de acordo com a vontade de Deus, eles serão atraídos para a fé e serão confrontados com a realidade transformadora do Espírito Santo. Portanto, a importância do poder do Espírito Santo em nossas vidas e na tarefa de pregar o Evangelho é inegável. Sem ele, nossa pregação é vazia. As nossas palavras serão mera eloquência humana, mas com o Espírito Santo em nós, nos tornamos instrumentos de Deus para proclamar a mensagem da cruz. E vidas serão tocadas, corações serão renovados e o reino de Deus avança. Nossa busca pelo poder do Espírito Santo deve ser constante, através da oração, da leitura da palavra, da obediência à sua vontade. Nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo diariamente, permitindo que ele controle as nossas palavras e também as nossas ações e os nossos pensamentos. Somente assim seremos verdadeiros embaixadores do reino de Deus, portadores do poder divino e testemunhas eficazes do amor e da graça de Deus. Que o Espírito Santo seja sempre bem-vindo em nossas vidas, capacitando-nos para a tarefa de pregar o Evangelho e a sua presença transformadora seja vista em cada uma das nossas palavras
cada palavra que nós proferimos e em cada ação que nós realizamos. Que Ele seja o protagonista em nossas vidas e no nosso ministério, para a glória de Deus e para o bem daqueles que ainda precisam de conhecer a mensagem libertadora do Evangelho de Salvação. Que Deus abençoe, irmãos, e que esta palavra ela possa realmente encontrar guarida no coração dos seus alunos e esta dinâmica possa fornecer os recursos necessários para alcançar cada um dos seus alunos, em nome de Jesus.